Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar toda semana, com estreia sempre às segunda-feiras à noite, mas que é repetido vários dias da semana. Um programa gravado aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, com uma parceria da PUC com o museu, com o governo do estado de São Paulo, e que traz a cada semana um convidado para tratar algum tema da ciência, colocar a ciência que invade a nossa vida via ideias, pensamentos, tecnologias, não só essas câmeras, esses tablets, tantos objetos presentes na nossa vida, e essa ciência pode ser, assim é o intuito do Nova Estela, discutida de várias maneiras, e hoje nós temos o prazer de receber novamente o professor Walter Carnielli, da Unicamp, diretor do CLE, o Centro de Lógica e Epistemologia, parceiro do nosso programa de História da Ciência. Aliás, acho que quando eu estava me decidindo pela área de História da Ciência e Epistemologia, visitamos o início do CLE nos anos 70, né? E agora, já no novo século e milênio, a gente está aqui junto, seguindo nessas aventuras aí do pensamento, e o professor Walter já esteve conosco, discutindo temas muito comuns na cultura atual, né, que todo mundo discute, Gödel, Turing, a relação da lógica com a computação, mas temas, na verdade, raros, mas muito essenciais na história da ciência, e a gente convidou o professor Walter novamente para abordar um tema ainda mais delicado, mais premente, né, que é a relação da lógica com a racionalidade, a argumentação, né, o discurso, o pensamento, como as pessoas discutem. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso convidado, dizer que ele está recém-lançando, já em segunda edição, né, o Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e da Argumentação, do Walter Carnielli e do Richard Epstein, editora Riedel, fácil para todo mundo achar aí no mundo do Google, do digital, né? E esse livro talvez seja uma primeira, não é uma tradução, né, como o Walter estava me explicando, mas uma primeira edição brasileira, né, uma produção brasileira, procurando entender, é isso que ele vai conversar com a gente, né, a relação da lógica com a própria racionalidade, com a argumentação. Bem-vindo novamente, Walter. E como é que é essa história da lógica e a racionalidade? Muito obrigado, Zé Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, poder falar um pouco sobre essa questão ultra complexa. Precisaria de mais ou menos uns meses de programa para a gente falar, mas vamos tentar rapidamente dar uma ideia. Um dos primeiros problemas que aparece é o seguinte: quem vem primeiro, né? Primeiro a racionalidade humana surge e a lógica é uma espécie de cristalização dessa racionalidade, ou não? Ou a lógica é algo que deve normatizar o nosso pensamento? Um grande debate filosófico que tem a ver sobre a questão se a lógica é normativa ou descritiva. E há posições intermediárias, etc, etc. Então, esse é um problema importante. E nesse livro, sobre lógica e argumentação, a gente apresenta a teoria básica, elementar, do que é um argumento correto, válido, um bom argumento, o que é uma falácia, etc, etc, etc. E o que tem isso a ver com lógica. E nós fazemos ver no livro que não basta você ter um bom conhecimento de lógica para você argumentar bem. Argumentar é maior que lógica, né? Isso, na verdade, é muito parecido ao fato de que não basta você conhecer as regras do xadrez para ser um bom enxadrista. É necessário, mas não é suficiente. Então, para argumentar bem, é necessário conhecer a lógica, mas não é suficiente. Argumento é algo mais complexo, mais, enfim, profundo e difícil. O que me interessa muito dentro desse debate sobre lógica e racionalidade é, por um lado, isso que está nesse manual, esse é um livro introdutório, né, o que tem a ver
a lógica e a argumentação, como é que eu posso ensinar as pessoas a argumentar bem. E isso é um problema muito difícil no Brasil. Nós não temos a prática de argumentar, né? Rapidamente vira uma briga, crítica vira discussão, vira briga, e nós não temos essa clareza e isso falta muito. Falta nos nossos estudantes, falta nos nossos jornalistas, nos nossos políticos falta absolutamente, né? Falta nos nossos vereadores e senadores, deputados, etc., até nos professores, até nos filósofos, às vezes, alguns até nos lógicos, nos matemáticos, etc. Mas o que me interessa bastante também, um outro assunto muito interessante, instigante, ligado a isso, não é só como acertar os argumentos, mas é como a gente pode errar, né? Como os argumentos, como a lógica, às vezes, nos impele ao erro. Isso é uma coisa muito curiosa e está sendo estudada mais recentemente. E eu tenho uma proposta, que eu até escrevi um artigo sobre isso, mostrando que é o seguinte: a própria lógica, às vezes, ela atua de maneira a ir contra ela própria, contra si própria, contra si mesma, né? Lógica contra lógica. Lógica contra lógica. É quase como uma doença autoimune. A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu dou um exemplo interessante sobre um artigo que eu escrevi chamado How to Resist a Bullshit Attack. Como resistir a um ataque de basófia de alguém. Né? Como é que as pessoas nos induzem a pensar melhor sobre elas do que elas próprias disseram. Como é que a propaganda nos induz a pensar melhor sobre, sei lá, um carro, um telefone, um smartphone. Nós temos a tendência de exagerar as coisas e essa tendência é uma coisa inata, é a nossa tendência básica quando a gente discute de atribuir ao outro as melhores das intenções. Quando discutimos, nós somos obrigados a atribuir ao outro as melhores intenções e mais conhecimento do que ele, ela, ou a empresa, ou o produto tenha. Então, esse tipo de coisa, primeiro, é essencial para a discussão. O que eu chamo de maximal... em lógica tem um nome técnico, consistência maximal. Nós somos obrigados a pensar que as coisas são maximalmente consistentes, né? Então, se alguém nos faz uma propaganda, nós pensamos que se alguém vai nos vender a empresa X, eu não vou dizer qual, porque todas são iguais. Tem muitas. A empresa X vem no telefone e fala que isso, aquilo. Nós pensamos, ele sabe do que está falando, ele tem certeza que a linha vai funcionar e tal, e tal. Aí você gasta uma fortuna, compra um smartphone que metade das vezes não funciona, cai a ligação, etc, etc. Nós imputamos coisas boas em tudo o que não tem coisas boas. Nós somos quase que obrigados a fazer isso para discutir, para racionalizar e para fazer lógica. Sem isso não dá para argumentar, sem isso não dá para fazer lógica. Tem até um nome básico essa atitude que é chamada princípio da caridade, ou princípio da discussão racional. E esse próprio princípio da discussão racional é um princípio básico da lógica, ele nos leva a cometer engano. Então a gente comete engano o tempo inteiro, os lógicos cometem engano, os matemáticos cometem engano, os físicos quânticos cometem engano, e etc, etc. Os filósofos cometem engano, e assim vai. E é muito interessante estudar esse tipo de coisa, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessas arapucas. Por exemplo, uma arapuca conhecida é chamado... Tem até o nome em inglês, decoy, e a tradução é essa, arapuca. É o seguinte, se você vai... nós raciocinamos muito por comparação. Nós comparamos muito. Então, a propaganda pode nos levar a, por exemplo, o que você prefere? Tem um exemplo clássico, né? Férias em Salvador com café da manhã. Segundo, férias em Salvador sem café da manhã ou férias em Santa Catarina? Provavelmente as pessoas vão falar férias em Salvador com café da manhã. Porque elas estão comparando Salvador com café da manhã com Salvador sem café da manhã.
A propaganda nos induz a esse erro, né? Esse erro porque sabe-se que nós pensamos assim, assado. Então, existe aí por trás a lógica, a racionalidade, a tomada de decisão e ainda a maneira como nós, seres humanos, aplicamos isso. Isso é muitas vezes usado contra nós próprios. Você não poderia enganar um robô com esse tipo de argumento. Porque ele iria fazer as contas, iria calcular a esperança matemática das 3 opções e talvez não escolhesse nenhuma. Mas a maioria das pessoas acaba cedendo a esse tipo de coisa. E há várias coisas desse tipo. Então é muito interessante estudar, isso é uma coisa, eu acho que é um campo novo de estudo, que de certa maneira devolve um pouco a boa psicologia junto com a lógica, porque a lógica por um certo tempo teve o pavor do psicologismo, mas eu acho que é um pavor exagerado, nós não podemos nos divorciar disso. Então esse tipo de estudo a respeito de como as decisões podem ser erradas, ou ainda como é que nós, pensando errado como parece que nós pensamos, chegamos a alguma coisa com alguma racionalidade, é muito interessante e eu acho que é um campo novo de trabalho. E reúne, de certa maneira, um novo psicologismo, que foi banido da lógica, até pelo próprio Frege, que tinha horror, porque ele estava se referindo à psicologia da época, que era uma coisa comportamental e antiquada para nossos propósitos hoje em dia. Mas existe muita coisa, por exemplo, que é muito importante na nossa maneira de fazer política, na nossa maneira de entender as eleições, de entender a economia, de entender como é que se tomam decisões. Né? Isso eu acho que é um produto, uma mistura... Deixa eu fazer uma observação, Walter, que eu achei bacana e interessante a gente trazer aqui no Nova Estela Ciência e Debate, né? Porque eu estava lembrando, né, quando eu estudei minha pós-graduação no exterior, no Canadá, o curso de lógica era oferecido praticamente para qualquer pessoa que fosse se formar, arquiteto, médico, engenheiro, advogado, né? Então, na verdade, a universidade ela tinha o curso de lógica, lógica 1, lógica 2, oferecido praticamente como disciplina obrigatória em todas as áreas da universidade, né? E eu tenho a impressão que várias escolas no mundo são assim. É interessante que a gente não tem lógica no Brasil. Aí talvez seja a base, porque a gente nem estuda, né, lógica. Eu me lembro que na filosofia, lá na USP, quando eu estudei, a lógica era obrigatória, pelo menos lógica 1, e quase toda a turma deixava para fazer no último semestre, com muita raiva e ódio, porque era muito matemático, era muito papapá. E eu me lembro que lá no Canadá era muito interessante, porque havia o lado de aprender o cálculo, aprender a dedução, cálculo de predicados, mas tinha esse lado que você falou importante, que é a questão da argumentação, né? Eu me lembro que eu tinha até dificuldade um pouquinho, porque eu estava chegando lá e tinha problema da língua até, né? Então o professor dava uma certa... algumas falácias eu não conseguia quebrar, entender, porque eu não estava entendendo o inglês, né? Mas, obviamente, você tem que ter um certo conhecimento da língua para entender até essa nuance de como é que pode acontecer os truques e isso que você falou. E agora, então, talvez o ensino seja uma coisa importante nessa história e que está faltando. Eu acho, como você disse, não temos muita lógica no Brasil. Na Unicamp vocês dão temos cursos? Alguma. Damos curso na filosofia, os estudantes... E na engenharia, na medicina? Na engenharia, na medicina, não. Não há. Não há. E é por isso que esse nosso livro, eu acho que ele é uma peça importante, porque todo mundo que deu uma olhada no livro falou, finalmente eu entendi que existe uma maneira organizada de você propor os seus argumentos, de você analisar o do outro, sem virar uma briga, sem virar uma querela interminável, sem virar ofensas e tal. Existe, claro, né? Mas não, nós temos alguns cursos, em geral, nas mesmas disciplinas vem bastante gente, algumas da matemática, bastante, algumas pessoas. Na filosofia é obrigatório, é o curso obrigatório. Mas não é obrigatório. Devia ser obrigatório, de certa maneira, no colégio. Porque, veja só, escrever uma redação não é outra coisa do que fazer uma peça
escrever uma peça com começo, meio e fim, defendendo um ponto ou outro, ou discordando, etc. Ou então um poema, você pode fazer um poema. Até para fazer um poema, você tem que ser inteligente e claro para poder... Não se faz um poema jogando palavras para cima. Né? Eu acho que isso é muitíssimo importante. Eu também tive essa experiência em outros lugares, na Austrália, nos Estados Unidos, em ver as pessoas do povo. Você pode discutir de uma maneira que eles são sensíveis ao argumento. Aqui as pessoas não são sensíveis ao argumento, muitas vezes. Se você notar no sistema de atendimento telefônico, coisas desse tipo, quando você pergunta alguma coisa, pode notar que eles repetidamente dizem o seguinte: foi como eu lhe disse, senhor. Ou seja, basta algo ser repetido para ser verdade. É como eu lhe disse, senhor. É como eu estou lhe dizendo, senhor. A maior bobagem, como eu estou lhe dizendo, senhor, vira uma pretensão à verdade. Aí você diz, não, peraí, o fato de você repetir várias vezes não quer dizer que é verdade. É como eu estou lhe dizendo, senhor. E aí vai, né? Eu presto atenção nesse tipo de coisa porque no meu próprio livro me ensinou. É um treinamento, né? Como eu chamo assim, uma espécie de jiu-jitsu mental. Você se defender perante as coisas com calma e tentar tirar o perigo da sua frente. Eu estava lembrando até, depois eu vou pesquisar, eu lembro que eu assisti um filme muito bom, que tem a ver com o problema do racismo nos Estados Unidos, as bananas, né? Essas coisas todas que estão acontecendo no mundo já aconteciam antes, que é a história do primeiro menino negro que participa de um time que vai disputar, né, entre escolas, né, justamente a questão da argumentação, né? E lá, quer dizer, tinha isso, deve ter mais de 100 anos, né? Já uma prática de seleção. Eu me lembro que eu sempre me chamou a atenção isso. Nos Estados Unidos eu participei, às vezes, de alguns congressos, não só acadêmicos, mas da comunidade judaica, tudo, e vendo lideranças jovens. A capacidade argumentativa é muito boa. Né? Os meninos, às vezes, o pessoal brincava de assumam os trabalhos, né? No meio de um congresso e tal. Pegava a moçada jovem, assuma os trabalhos, né? E eles tinham realmente uma boa retórica, né? E uma boa argumentação, né? É uma questão de você seguir princípios, de você saber que as coisas têm princípio, têm finalidade, né? É uma questão de saber que as coisas têm efeito, têm consequência. Basicamente, eu diria que tudo se resume ao ponto de que você não pode fazer nada, isso é lógica pura, né? Só de consequência, a lógica está por trás. A lógica trata de consequência, não da verdade, mas do que segue de quê. Se eu digo isso, segue-se disso o quê? Se eu deixo de dizer, segue-se o quê? O que poderia ser inferido? E aí, tudo se explica pela consequência ou pela falta dela. Ou pela consequência cuidadosa ou até malandra. E aí você explica o erro, o acerto da lógica, você cair no erro, a propaganda é mestra em usar isso contra você. A propaganda política, etc, etc, etc. E entender o que está por trás. É muitíssimo importante esse tipo de coisa. Por exemplo, numa eleição, deve ser divulgado as pesquisas de boca de urna, não deve, como é que é, etc. É claro, é óbvio que as pessoas não querem perder, de certa maneira. Existe uma tendência de que as pessoas querem jogar o voto em quem está ganhando. Então isso é importante. Mas, por outro lado, deve ser proibido? Não, porque isso é o jogo da democracia. O que deve ser feito o que deve acontecer é que todos entendam isso. Tanto um lado quanto o outro. Quanto quem está fazendo a norma, quem está seguindo a norma, o candidato, o povo. Seria ideal. Seria ideal se todo mundo conseguisse entender esse tipo de coisa e conseguisse colocar tudo no mesmo patamar. Isso seria essencial. Isso é uma lógica informal, é chamada lógica informal. Não precisa de muita matemática para isso. É só esclarecer que tem princípios, existem métodos, existem maneiras, e como é que isso tem a ver com a lógica. Só não posso contrariar a lógica. Entender que ela sozinha é como ensinar. Saber lógica por si só é como mover a peça do xadrez. Movo bem, consigo reproduzir o jogo, mas não consigo ganhar. E voltando um pouquinho, não só a questão da argumentação, mas teu início você falou até a questão da galinha, né, do ovo da galinha. Voltando um pouquinho à questão da racionalidade, né, quer dizer, não só o uso
argumentativo, político, propagandístico, mas a própria, vamos dizer assim, acho que é um certo debate, né? Quer dizer, qual a relação da lógica com a racionalidade? Quer dizer, o modo como a gente faz ciência, como a gente organiza as coisas na sociedade, qual a relação disso com, vamos dizer, tem uma racionalidade no que eu estou fazendo, ou não tem uma racionalidade, tem uma lógica no que eu estou fazendo, essas duas coisas como se relacionam? Eu diria que basicamente a pedra de toque aí é a noção de consequência. Entender lógica é entender a relação de consequência. E então, se você imagina que qual é a... Por exemplo, dou um exemplo claro. Um garçom vai num restaurante, um exemplo clássico, que não é meu, tem um professor famoso que deu esse exemplo, Johann van Benten, num curso. Um garçom chega na mesa e diz assim, tem o pai, a mãe, a criança. Ele fala assim, peraí, eu me confundi. Quem pediu o frango foi o papai. Quem pediu o vegetal foi a mamãe. Ahá, então você que pediu o peixe. O garçom sabe isso. A criança sabe que o garçom sabe. É absolutamente claro. Isso é lógica pura. Isso é lógica da mais cristalina. Ou seja, nós não precisamos ensinar ninguém a fazer lógica. As pessoas sabem. E talvez seja uma coisa evolutiva. O problema de estudar a lógica é esclarecer os seus métodos e os seus limites. Exatamente como a matemática tem seus limites, a lógica tem os seus próprios limites. Tem limites tanto quanto a matemática. E estudar isso profundamente é esclarecer, entender o que se pode fazer com ela e o que não se pode fazer com ela. Talvez isso seja a mais importante das questões. Ou essas sejam as mais importantes das questões. E, a partir disso, talvez, essa própria questão de se a lógica é normativa ou descritiva, tenha, então, um encaminhamento diferente. Né? Isso tem que ser levado em conta. Isso é um trabalho enorme para ser feito por filósofos, matemáticos, lógicos, economistas, psicologistas de nova geração. É difícil explicar o que seja isso, mas psicologia de nova geração, eu digo, são aquelas coisas que ganham o Prêmio Nobel de Economia. Racionalidade na economia, jogo, a teoria dos jogos, por exemplo, é um belo exemplo. A teoria dos jogos é um maravilhoso exemplo, onde tudo isso se junta. Entender a coisa como um jogo, como, por exemplo, que o blefe no poker tem uma racionalidade interessante e parece que não tem, mas ele tem absolutamente uma racionalidade boa. Tanto que o von Neumann e o Morgenstern escreveram um livro sobre isso. O começo da teoria dos jogos. O começo da teoria dos jogos foi a teoria do blefe. Então, até no erro do outro, como eu estava dizendo, tem toda uma matemática, uma racionalidade. Você sabe que hoje em dia eu acompanhei aí uma geração de jovens enxadristas brasileiros na década passada e infelizmente ou felizmente, mas a gente se preocupa um pouco, como eles são muito informatizados, jogam muito campeões da Rússia, né, o mundo inteiro está interligado, eles têm uns clubes, e o xadrez é muito fácil, porque você precisa, né, uma tela, está online, está jogando. Também por estar muito online, muitos desses meninos acabam começando a deixar o xadrez, né, e ir para o jogo, né, ir para o pôquer. Né, porque aparentemente é o que você falou, deve ter alguma semelhança na estruturação, porque eles são extremamente bons também no jogo do poker, que a gente pensa que é um jogo diferente, que é um jogo de azar, tal, e o xadrez é mais lógico, exato, sem jogar dados, né, sem sorteio, né? Mas na verdade acontece isso que você falou. Claro. Existe o blefe no xadrez, por exemplo, o blefe eu demorar mais para responder para uma jogada sua do que deveria. Aí você fala, peraí, ele viu alguma coisa que eu não vi. Aí eu te destruo, com certo blefe do xadrez. Parece que foi isso que deu a vitória para o Deep Blue, né? Da IBM. Tem uma discussão a respeito disso. Como que ele ganhou do... Por isso que não repetiram Kasparov, o jogo. né? Kasparov, por isso que não repetiram o jogo. Tem uma debate. Mas esse debate é um debate de outra natureza que nós não podemos discutir agora, nesse momento. Mas voltando à questão da lógica e da argumentação e dos erros, eu acho que basicamente esse é um ponto, né? Um ponto, entender as consequências, entender que as coisas têm consequência. Se nós entendêssemos isso, o país melhoraria muito. Muito.
né? Se cada um que desse uma informação, que falasse alguma coisa, que dissesse uma abobrinha, entendesse que toda abobrinha tem efeito. Sabe o que eu fico com medo ouvindo você falar, Walter? Hum. Eu fico com medo que seja aconteça o contrário, né? Imagina assim, você pode dar uma consultoria do bem, né, do que você está falando, para pensar a educação, a reestruturação de uma série de procedimentos brasileiros, né? Mas, de repente, nós dois aqui somos muito ingênuos, né? Na verdade, tem alguém que não é o Walter, não é o Zé Luiz, né? Mas um outro professor que a gente não conhece, que dá consultoria para como eles devem usar o vírus para ganhar o jogo, né? Quer dizer, você está interessado em, de certa forma, o antivírus, né? Que você fala, a lógica ataca a lógica, né? Então, a gente tem todo esse sistemão e acaba sendo usado de uma forma negativa para vender os produtos enganosamente, porque, né, como você explicou tudo. Mas, de repente, pode ser o contrário também. Pode ser que tem alguém jogando do outro lado para nos derrotar. Certamente tem. Agora, nosso papel é saber da existência dele, né? É o que eles chamam de ser previsivelmente irracional. Existe gente que faz isso, se dedica a isso. Claro que tem, não tem dúvida nenhuma. Mas também mas se nós sabemos isso, nós podemos fazer uma oposição também racional a isso. É o nosso único remédio. Nossa única esperança, não há outro. Walter, eu vou ter que novamente te interromper. Eu vou te trazer de Campinas outras vezes aqui para o Nova Stella. A gente grava o ano inteiro, né, permanentemente. E eu acho que, como eu já esperava, né, a gente trazer alguém da lógica é um tema, né, diferente das ciências mais específicas, né, colocando num horizonte muito bom, especialmente essa relação com a racionalidade e até com a política e a nossa vida cotidiana. E o Nova Stella vai chegando mais uma vez ao final, esperando ter nossos telespectadores conosco todas as semanas e que a nova estrela, né, estrelas novas no céu, apareçam novamente no século XXI, iluminando aí as nossas mentes, acelerando as nossas ideias para um mundo melhor.